Acesse www.usobralense.com.br. O Sobralense, abordando o cotidiano da cidade. Vocês queiram saber o seguinte: o município de Sobral foi roubado. Foi roubado o município de Sobral. O estado do Ceará foi roubado. E a União também foi roubada. O prejuízo hoje ele é em torno de estado, município e federal, em torno de 20 milhões de reais. E esse dinheiro foi dirigido para o bolso. A liderança era em torno de 5 pessoas. Então, 2 médicos, um advogado, entendeu? A documentação eu tenho toda, eu sei qual é toda, não adianta. Inclusive, se acontecer qualquer um problema de atentado à minha vida, qualquer coisa, vocês já sabem quem foi. Foi um quadrilheiro. Então, tinha quadrilheiro. E o quadrilheiro, eu respeitei a presença do bispo, entendeu? Não amildei. Não. Não, porque me disseram que só teriam sido convidados os gestores. E o bispo não me disseram que ele seria convidado. Mas eu respeitei a presença do bispo, mas muita coisa foi dita, porque tem que ser dito, né? Cabo do meu tamanho, nasceu em Tapajé, ou ele tem coragem, ou ele não vence. O senhor avalia que o bispo de Sobral, ele agiu firmemente, corajosamente para retirar essas pessoas da Santa Casa? Esse bispo é um gigante. Esse bispo é um gigante, ele merece todo o crédito da sociedade sobralense. É um homem seríssimo, é um missionário, um devoto. E eu acho que nenhum outro teria com tanta maestria esse processo que foi feito na Santa Casa. Agora, eu sabia que eu ia cair, porque eu meti o dedo na ferida, eu meti o dedo na ferida. E 20 milhões, meu amigo, é Mega Sena. Eu descobri uma Mega Sena desviada. Então, como eu descobri a Mega Sena desviada, eu tinha que sair de Sobral, porque o interesse deles não era só me tirar da Santa Casa, não. Era me tirar de Sobral. Eu tinha que ser expulso de Sobral. Eu não era para nem mais pisar em Sobral. Mas está aí, eles fizeram isso com o Padre Zé. Depois de 10 anos, o Padre Zé ganhou e mostrou que o Padre Zé é um homem honesto, que eles é que são desonestos. Aí agora me expurgaram. Felizmente eu não respondi a processo criminal, mas eu levarei todos eles à justiça criminal, porque eles mexeram com a honra do Padre Zé e mexeram com a minha honra. Então todos são criminosos, 2 médicos são criminosos, um advogado é criminoso, a mulher dele é criminosa e o irmão de um médico também é criminoso. E é em torno de 20 milhões de reais o rombo. O senhor acredita que a Santa Casa vai permanecer com as portas abertas, prestando serviço à população? Vai. A Santa Casa ela tem uma proposta, né? A proposta da igreja é essa. Eu digo que a Santa Casa é a catedral da saúde. Agora, tem que ter incentivo. Se a gente ficar esperando que a Santa Casa sobreviva com os recursos que ela tem hoje, ela não chega a 5 anos. Ela não chega a 5 anos. E eu temo muito que depois das eleições a história mude. Entendeu? Então, a Santa Casa também tem um hospital regional, que queira ou não queira, aí eu faço uma pergunta clara. O governo vai dirigir, se ele tem 10 milhões, ele vai dirigir para a Santa Casa ou para o hospital regional? Então, fica aí no consciente de cada um. Eu acredito que o hospital regional já levou alguns serviços e ele continuará levando, porque a intenção do governo do estado é não deixar nunca uma instituição privada, uma instituição de igreja, ser maior que a instituição dele. O estado sempre quis ser maior que a igreja. Então, o estado é maior que a igreja, tem mais dinheiro, o dinheiro é público e a igreja não tem. Agora, é muito trabalho, o Padre Júnior é uma pessoa espetacular que está na direção, o Aldísio também, eles têm muito zelo administrativo. O roubo foi feito até o dia 10 de setembro, quando nós assumimos. De lá para cá não teve mais roubo, não. De lá para cá está se pagando rombo. Agora os ladrões estão soltos aí, passeando, tomando uísque e andando de gravata. Qual a avaliação que o senhor faz dessa reunião na Câmara Municipal em quem trata da situação da Santa Casa de Misericórdia de Sobral? Wilson Gomes. Não, acho essa audiência aqui, esse convite que nós recebemos para a audiência de hoje foi muito importante, né? Nós tínhamos até avaliado no início se era o caso de vir, não vir, etc, né? Porque, como eu dizia no início da sessão, a gente ficou de dar um retorno para a sociedade sobralense do processo que estávamos fazendo. E aí decidimos de vir hoje à noite porque é uma ocasião importante, até pelo acompanhamento da imprensa e de quem estava aqui, e a casa como Câmara dos Vereadores, para a gente fazer alguns esclarecimentos, né? Tem informações que circulam muitas vezes que trazem um efeito negativo, né, se elas não são verdadeiras. Portanto, eu avalio a sessão como boa,
ela ajudou a pontualizar algumas coisas, mesmo, claro, não sendo ainda o relatório final da avaliação da auditoria feita, mas a grande maioria dos pontos das situações já estão aí. E eu acho que o mais importante é que, apesar das dificuldades que enfrentamos, da situação que encontramos, a Santa Casa está sendo encaminhada. Quer dizer, muita coisa foi ajeitada, está sendo regularizada, e ela está no seu processo de atendimento de todas as situações, não fechou as portas, não diminuiu o seu atendimento, claro, sabendo que nós estamos aí com déficit mensal, mas a casa continua caminhando e somando forças. O nosso objetivo é fazer com que ela melhore e ela possa responder justamente à sua vocação, né? Qual a avaliação que o senhor faz do depoimento feito pelo Ivan Monteiro e uma das pessoas que o senhor confiou quando esteve à frente do relatório da Santa Casa? Olha, a avaliação, claro, o doutor Ivan tem os seus motivos para se pronunciar como ele se pronunciou, porque eu tive que proceder num certo momento, que foi o 27 de novembro, com a retirada dele do processo, e o motivo principal naquele momento foi, dizemos, a causa foi o risco de envolvimento político com a instituição Santa Casa. Vocês sabem da história, aquela entrevista do deputado, me foge o nome? Danilo Forte, etc., né? Então aí, em um certo momento, eu interpretei que aquilo poderia ser um risco, né, se nós colocássemos, ou aceitássemos esse aspecto que a casa tivesse a serviço de algum político particularmente, ou de algum partido, etc. Então, esse foi o motivo principal pelo qual eu procedi naquele momento. Ele conhece a fase inicial do processo, a intervenção. Eu reconheço e agradeço ao doutor Ivan, porque no início ele foi de ajuda no processo, pelas intervenções que ele fez, pelos encaminhamentos dados, etc. Mas depois a gente tomou aquela decisão de desligá-lo do processo, né? Agora eu, então, dos 2 anos e pouco que eu, como provedor, dizemos, também respondo pela gestão que estava lá, foi o período em que eu procurei sempre me aproximar, conhecer melhor, saber como é que estava o funcionamento, inclusive sempre chamando, convocando a diretoria que estava lá para esclarecer aspectos, pontos que eram duvidosos, etc. E aí, em um certo momento, quando eu percebi que era difícil proceder com as mudanças que eu gostaria de fazer, naquele momento, pelas informações que eu tinha, aí eu pensei então em proceder com a mudança da diretoria, para poder encaminhar aquilo que eu via como urgente, como necessário a ser encaminhado. O desfalque milionário que falaram aqui, relataram a respeito. Como eu falei antes, nós estamos aguardando aí a finalização da empresa Cassuli. Como eu disse, daqui a um mês, final de junho, nós teremos o resultado final. Dona Adelia, o desfalque milionário que relataram aqui, inclusive, faz levar a crer que os indícios ou as palavras do doutor Ivan fazem valer no relatório desse processo? Olha, o doutor Ivan talvez tenha informações que eu nem tenho ainda, né? Daquilo que eu tenho consciência e daquilo que eu vi até então no relatório da Cassuli, que foi aquilo que nós apresentamos ao clero no último dia 20 de maio, nós temos a confirmação, dizemos, de uma má gestão, né? De coisas que não foram bem cuidadas, não foram bem encaminhadas. Então, só um exemplo, né, que até eu esperava que o seu Dízio colocasse. Por exemplo, a Santa Casa tinha dívidas, dizemos, 30, 40 dívidas, né? Com o fornecedor daqui, com o banco dali, com não sei quem de lá, e para cada dívida tinha uma taxa de juros diferente. Um era 2,7, outro era 2, não sei o quê, outro era... Então nós conseguimos fazer esse processo de negociar. A Caixa Econômica, por exemplo, comprou todas essas dívidas e nós centralizamos numa única dívida, né? Então pagamos todas aquelas situações que tinha, por isso que o crédito da Santa Casa voltou. Nós pagamos todas aquelas pequenas ou médias dívidas e a dívida ficou única com a Caixa Econômica. E negociamos uma taxa de juro que só nessa negociação o cálculo foi no momento de quase 300 mil mês. A gente ganha na negociação que fez de todas as dívidas, né? Então, um ponto para dizer como no encaminhamento, no novo modo de gestão da casa, nós estamos conseguindo reduzir custos, etc., né? Então, nós temos esses exemplos concretos nesse aspecto, então, que a gente pode dizer má gestão, um modo de gerir
e de fazer funcionar a casa, que não tinha, por exemplo, o que nós temos hoje, o controle do caixa diário, o fluxo de caixa chamado, né? Você chega no fim do dia da Santa Casa, eu digo ao Dízio, me diga quanto saiu, quanto entrou hoje. Pá, eles sabem me dizer, né? Então, todos esses encaminhamentos está ajudando a casa também no aspecto de economia. Depois, aspectos concretos que toquem, talvez, aspectos fiscais, etc., eu também não tenho ainda a informação exata nesse sentido, talvez para fazer certas afirmações como o Dr. Ivar está fazendo, porque ele acompanhou o processo inicial nesse sentido, né? Acesse www.usobralense.com.br. O Sobralense, abordando o cotidiano da cidade.